Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Como vocês viram na capa, reunião de pais. Ai, meu Deus, ai, eu tenho medo de fazer reunião de pais. Ai, eu fico insegura. Ai, o que que eu vou falar? Ai, como que os pais vão agir? Pois então, eu vou dar algumas sugestões para você que está iniciando como professora aí na sala de aula, que fica com um pouco de insegurança na hora de encarar os pais, não é mesmo? O que que eles vão falar? Ai, será que eu vou engasgar? Como que eu faço? O que que eu não faço? Será que algum pai vai me dar alguma bronca na frente dos outros pais? Calma, que eu vou dar algumas sugestões para que você sinta segurança para fazer a sua reunião. Lembrando que a reunião de pais é um momento muito importante, não é? Onde a gente vai ter o contato ali com os familiares da criança, enfim. Então, a gente precisa tá muito certo do que a gente tá propondo, qual é o resultado que a gente quer com aquela reunião, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa elaborar a sua pauta, certo? Muitas vezes a pauta é elaborada com a coordenação, com a direção, porque alguns tópicos são comuns ali, né? É para toda a turma, então horário de entrada, horário de saída, daqueles avisos gerais. Então você vai definir aí com a sua coordenação quais são esses tópicos, não é mesmo? Só que aí você vai chegar nos assuntos que são referentes à sua turma, à sua sala. E primeiro você tem que lembrar, nós precisamos ser muito objetivos naquilo, no que a gente quer falar com os pais, com a família do nosso aluno, da nossa criança. Evite fazer uma reunião muito longa, tá? Assim como nós, professores, nós também temos nossos outros compromissos, não temos, né? Então, assim, quando a gente vai montar uma reunião de pais, é claro que a gente fala, é um momento muito importante, né? Os pais têm que estar ali presentes na vida escolar do filho. Sim, eu concordo. Mas nós sabemos que todos nós temos uma dinâmica de trabalho, e tudo mais, não é? E os pais também. Então a gente tem que fazer uma reunião que venha realmente ao encontro do que você quer passar, dos objetivos que você quer atingir, do que os pais precisam ouvir. Então, reuniões não muito longas. Use termos de fácil entendimento para os pais. Nós somos pedagogos, nós somos educadores, nós somos psicopedagogos, enfim, os pais muitas vezes não. Nós temos pais bancário, comerciante, enfim, dona de casa. E aí não adianta a gente querer falar muitos termos técnicos que não vai adiantar, porque os pais não vão entender realmente aquilo que a gente quer passar. A gente precisa usar uma linguagem tranquila e simples que os pais entendam. A mesma coisa, você vai numa reunião de banco, seu gerente te chama para uma reunião. E aí, ele começa a falar de juros, de renda, de porcentagem, que sobe número e desce número 3,4, porque a gente não entende nada, né? Quando a gente vai numa reunião de banco, por exemplo, a gente quer que o nosso gerente seja ali preciso nas informações. O que eu tenho que fazer? Isso, que vai acontecer isso. Não é assim? Então, mesma coisa quando a gente faz uma reunião de pais. A gente precisa ter uma linguagem acessível para os pais, para que eles entendam, tá? Isso é um ponto muito importante. Dinâmicas. A gente gosta de fazer dinâmicas. Eu tenho sugestões aqui de dinâmicas para vocês fazerem na reunião. Acho super legal, mas você precisa conhecer a realidade da sua turma. Será que essa dinâmica que você escolheu, ela se adequa a esse grupo de pais? Será que vai ser conveniente? Será que vai ter um propósito? Por que você quer fazer essa dinâmica? Só por fazer? Só porque tem que fazer uma dinâmica, né? Não, tudo tem que ter um sentido, tem que ter um objetivo. Então, se vai caber uma dinâmica ou não, você precisa ter muito tato para saber escolher essa dinâmica e qual é a função da dinâmica na sua reunião, tá? Tem pais que vão adorar fazer, tem outros que não, tá? Então, assim, cuidado ao selecionar as dinâmicas. Outra questão, já falei, para não fazer uma reunião muito longa, né? Você também vai na sua reunião do banco lá com o seu gerente, você não quer ficar 3 horas ouvindo o seu gerente, não é? Então, tome cuidado com isso também. Outra questão, demonstre segurança. Se o pai, você não domina o seu trabalho, você não é capaz, você faz tudo com maestria, com excelência, o seu trabalho no seu dia a dia, então não tem por que você ter medo. Você está preparado para responder qualquer pergunta. E quando você não souber responder, não recue. Não mostre que de repente você não sabe naquele momento responder aquela pergunta. O que você vai falar?
Olha, pai, neste momento, ou mãe, enfim, né? Olha, mãe, neste momento, ou o nome da mãe, enfim, eu tô dando um exemplo, tá? Neste momento, eu não consigo responder essa pergunta para a senhora, mas faz assim: eu vou anotar, vou tirar essa dúvida com a coordenação e volto falar com a senhora, tá? Um exemplo. Eu falo, ai, não sei. Não, você é a responsável pelaquela turma. Você é a educadora, tá? Então, sempre mostrando segurança. Se prepare para a sua reunião, tá? A gente acha que às vezes a gente vai chegar lá e vai fazer uma reunião linda sem saber o que vai falar, sem o que a gente tem em pauta. Não, se prepare para a sua reunião, sim, mesmo que ela seja curta, uma reunião rápida, individual. Cuidado para não ficar falando de crianças, citando nomes na reunião. Ah, o Pedrinho, fazendo comparações, mesmo que sejam coisas positivas, numa brincadeira. Não faça nenhum tipo de comparação durante a reunião, tá? Se você tem alguma coisa para falar de determinada criança, você vai falar individualmente com esse pai, com essa mãe. Lembrando que reunião de pais não é apenas para falar, ah, essa turma é danada, ah, essa turma não faz isso, ah, essa turma não traz lanche, ah, essa turma é bagunceira. Vamos trazer também na reunião as questões positivas da turma. Não é mesmo? A gente não quer ver. Os pais não estão indo lá só para ouvir o que as crianças não fazem, ou né? Eles querem ouvir o que essa criança tem de bacana. E cuidado também, às vezes acontece na reunião, dá pra assim, ai, terminou a reunião, agora eu só quero falar com a mãe do Pedro, do João e do José. Os demais estão ok. Mas esse ok, será que a mãe da Mariazinha não queria ter uma palavrinha, ouvir algo da Mariazinha também? Então não é que os que estão ok, você deixar passar, tá bom? Valorize as qualidades, o que as crianças estão aprendendo, tá bom? E fale um pouquinho ali com cada mãe, se você conseguir, mesmo que rapidamente, porque você precisa dar atenção para algumas crianças, né? Para alguns pais que necessitam de uma atenção mais individualizada. Mas fale também não só do que as crianças precisam melhorar, mas elogie sempre o seu grupo, tá bom? Então fica essa dica aí pra você. Tenho certeza que você vai fazer uma belíssima reunião. E outra coisa, gente, é a prática. Quanto mais reunião você for fazendo, aí você vai pegando a habilidade, você vai pegando o jeito e você vai ficar cada vez mais segura. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Curta, comente, compartilhe. Tem várias dicas aqui de dinâmicas para vocês fazerem na reunião, tá bom? E continue acompanhando a gente. Um beijo!